Bom dia, graça e paz, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você novo e mais novo ainda, seja bem-vindo ao nosso canal. Desde já eu peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus, através das revelações do Espírito Santo, porque esse é o objetivo do nosso canal. Então fortalece o canal, deixando seu like, deixando seu comentário e compartilhando. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? E ativa o sininho para que você possa receber as notificações, porque o YouTube ele não vai te notificar, ele não vai alertar você se você não ativar o sininho, tá bom? Hoje a gente vem com uma mensagem muito especial. É uma mensagem que fala de oração, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre a mãe que ora, né? Eu tenho um livro, né, o Diário da Mãe que Ora. Eu tenho o diário e eu fiz dele o meu registro, tá? Eu posso até mostrar pra vocês, ó, ele já acabou. Eu já tenho outros, né, cadernos com as minhas orações. E ele foi escrito pela Story O'Martian e ela é uma mulher assim extremamente abençoada. E eu quero ler com você a primeira mensagem, a primeira não, porque a primeira é o prefácio, mas eu quero ler com vocês a mensagem que ela traz sobre a oração, né? A importância da oração da mãe, da intercessão da mãe. E aí eu vou compartilhar isso com vocês e nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da oração, tá bom? Então seja bem-vinda a esta jornada de oração. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer por seus filhos é orar por eles. Outra prática valiosa consiste em registrar as orações em um livro como este, um diário, para que possa lê-las e relê-las. Num futuro não muito distante, você olhará para trás e verá como o Senhor as respondeu. Algum dia, quando seus filhos tiverem maturidade suficiente para entender o significado das suas orações por eles, também pode ser interessante mostrar-lhes este diário. Como é edificante para o filho saber que sua mãe orou por ele e ver como Deus respondeu às suas orações. Não se sinta pressionada, no entanto, a tentar se expressar perfeitamente. Registre os anseios do seu coração em relação a seus filhos e a si mesma como mãe. Anote pensamentos, medos, sentimentos, esperanças, sonhos, preocupações e pedidos de oração com sinceridade e honestidade. Colocar tudo isso no papel ajudará a tornar mais concretas suas impressões a respeito de cada filho e aquilo que você espera para a vida deles. Meu desejo é que as passagens bíblicas e as orações curtas deste diário lhe sirvam de inspiração para descrever em mais detalhes as questões relevantes para você e para seus filhos. Se algum dia desejar compartilhar com eles o que escreveu, poderá fazê-los. Até então, porém, suas anotações dizem respeito somente a você e Deus. Stormin ou Martian. Então, ela traz, né, influenciada e inspirada pelo Espírito Santo, a necessidade de que nós, mães, venhamos registrar as nossas orações. Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós enquanto pais, ou mesmo enquanto cristãos, nós oramos e nós nos esquecemos dessas orações. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele não se esquece. Então, aquilo que você pediu a Deus, no momento oportuno, no momento em que você estiver preparado, no momento que for propósito dele concretizar, ele vai concretizar. E muitas vezes nós nos esquecemos, nós oramos por alguma coisa e ela vai se perdendo no meio do nosso caminho por conta das demandas diárias, né? Todo dia é uma luta, todo dia a gente mata 1, 2, 3 leões, a gente resolve problemas. Eu costumo dizer aqui em casa que os problemas eles fazem uma fila, né? Aí você chama a senha dele, vem problema 1, aí você resolve o problema, já tem o 2. E assim é a nossa vida, né? Vivendo em luta constante e em vitória também. Então, quando a gente registra isso num caderno, num diário,
a gente tem a oportunidade de voltar nessas orações e perceber quantas delas Deus já respondeu, sabe? Você ter o sentimento assim de poder dizer assim, eu orava por coisas que eu tenho hoje, né? Então assim, eu tenho mesmo várias orações que foram respondidas por Deus, né? Hoje eu tenho um filho com 19 anos e ele mora em São Paulo. E eu tenho um filho com 14 anos que ele mora aqui em Porto Seguro conosco. Mas coisas assim, situações da vida dos meninos que eu orei e que eu busquei por eles em oração e que hoje são concretizadas. Desde o mais simples, um videogame, né? Eu lembro quando o Kaique, a gente tinha dado um videogame, um Xbox, e ele tinha muito vontade de trocar esse videogame por um PlayStation, né? Quando eles eram pequenos, a gente deu um PlayStation para eles, o 2, e aí ele tinha vontade de ter esse novo, e depois do PlayStation veio um, enfim. Então, assim, ele passou um ano sem videogame, né? Ele falou, mãe, eu quero vender o Xbox porque eu quero esse PlayStation. E aí a gente em oração, nós oramos e Deus, né, abençoou e realmente ele vendeu, só que precisava completar. E eu lembro que ele ficou um ano sem videogame, né? Tanto ele quanto o Cauã, na época, o Cauã morava conosco. E aí, a gente sempre fala, não, com fé em Deus, né? Em nome de Jesus a gente vai comprar e a gente vai te dar, porque ele é um menino, uma bênção, sabe? Kaique, ele não pede nada, ele não é um menino que dá trabalho, muito pelo contrário, ele é um menino muito abençoado. E eu costumo dizer que eu desconheço uma pessoa que tenha tantos frutos do Espírito Santo quanto ele. Ele tem muitos frutos do Espírito, ele manifesta isso. E ele é muito aberto ao crescimento, sabe? E à busca. E ele ficou um ano. E aí, numa dessas viagens, Cauã já morava em São Paulo. Quando ele veio, ele viu a oportunidade de comprar. E aí a gente foi e comprou, e foi uma bênção, porque foi um valor assim bem acessível, foi um valor parcelado e tudo dentro das condições que a gente podia fazer. E hoje ele tem, né, já vai para mais de um ano. Nossa, bem. E aí a gente fez isso. E hoje ele pode dizer, ele sabe, a gente sabe que a gente pode dizer que hoje ele tem algo que foi fruto de uma oração. E aí, por que eu trouxe essa história? Porque muitas vezes a gente se constrange de chegar a Deus e pedir uma coisa que é simples. Eu não vou apresentar diante de Deus uma coisinha simples. Deus, ele tem uma demanda. Mas assim, você enquanto pai, você não se importa com as coisas simples do seu filho? Seu filho chegar e pedir para você talvez um brigadeiro, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa talvez muito pequena. Imagina se ele pensasse assim, não, só vou chegar pro meu pai, pra minha mãe com problemas grandes. E aí a situação poderia ter sido resolvida lá no início, se ele tivesse falado para você aquela situação pequenininha. Então, assim, diante de Deus é a mesma coisa. Deus, ele quer que nós nos preocupemos sim com as coisas grandes, mas ele tem prazer também em ouvir o nosso coração naquilo que é mais simples. Talvez um desejo de comer alguma coisa, o desejo de ter um brinquedo, né? E então, assim, a gente precisa, enquanto pais, valorizar as pequenas coisas nos nossos filhos, sabe? As pequenas preocupações, porque a gente não pode ficar comparando as preocupações deles com as nossas, achando assim que a preocupação deles é menor. Não, porque você não tem trabalho, você não trabalha, você não faz nada da vida, né? Quantas vezes pais viram para os seus filhos quando um filho tem uma coisa, um desejo até de comer alguma coisa, e aí o pai vira e fala assim, menino, você só vem com coisa besta, você não trabalha, você não paga a conta, você não tem preocupação disso, daquilo, e começa a banalizar e a desmerecer os problemas dos seus filhos. Então, assim,
quando se fala da importância da intercessão e da oração dos pais pelos filhos, é para a gente entender que, claro que os problemas deles vão ser menores que os nossos por conta da idade. Então, uma criança de 2, 3 anos, ela tem o probleminha dela talvez seja conseguir chegar no banheiro ou pedir para ir ao banheiro, não fazer xixi na cama. E aí a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente não pode banalizar isso, porque a gente está dizendo que o que é importante para eles não é importante para nós. Então, em vez de criticar aquilo que para o nosso filho naquele momento para ele é importante, é um problema grande, a gente, em vez de banalizar no comparativo dos nossos problemas, a gente tem que se posicionar como intercessores. E essa é a grande sacada, a grande importância, entende? Então, se o teu filho chega assim e fala assim, ai papai, eu fiz xixi de novo na cama, mamãe, eu fiz xixi de novo na cama. Em vez de você falar assim, ah, não sei por que você faz isso e não sei o que, por que você não lembra. Não, em vez de você criticar, você tentar assim, não, meu filho, não tem problema, nós vamos orar e em nome de Jesus você vai sim conseguir vencer esse problema que deixa você tão triste, mas não tem problema. Vamos cá, vamos arrumar, vamos limpar e vamos orar e você vai conseguir vencer e tentar até descobrir a raiz do problema. Por quê? Porque pode ser outras coisas, pode ser um pesadelo, um sonho insistente, um medo que essa criança tem e que está se manifestando dessa forma. Então, a importância da gente estar em oração é a gente conhecer os nossos filhos. Não é simplesmente... não é que você intercedendo genericamente pelo seu filho, Deus não vai atender, não vai proteger. Mas se você se empenha em conhecer o teu filho profundamente, você vai orar em cima daquilo que para ele também é importante, que naquele momento para ele é um desafio, ou é uma tentação, ou é um pecado, ou é um problema, e você vai ter relacionamento com ele e muito mais intimidade e vai desenvolver esse hábito de interceder por ele, construindo um relacionamento muito mais íntimo, muito mais profundo e que vai surtir um efeito enorme lá na frente, inclusive podendo livrar o seu filho das más influências, das más companhias e das ciladas de Satanás contra o relacionamento de pais e filhos, porque o que a gente mais vê hoje são relacionamentos de pais e filhos quebrados e que os filhos eles manifestam isso em forma de rebeldia, como uma atitude de protesto pelo sentimento de abandono. Então, pais muitas vezes que moram com seus filhos dentro de casa têm relacionamentos quebrados, têm relacionamentos rompidos, onde um não conhece o outro e isso são marcas para toda uma vida e que só Deus pode transformar. Entende? Então, assim, o que a gente vê muito são filhos órfãos de pais vivos. Isso é social. Eu não tô falando nenhuma bobeira. Você pode procurar no Google, inclusive, procure aí. Filhos órfãos de pais vivos. E você vai ver várias matérias e várias pesquisas de sociólogos, de psiquiatras, de psicólogos e estudiosos das ciências sociais, inclusive da medicina, que é um dos maiores índices de suicídio adolescente e juvenil, né? Juvenil, de jovens, pessoas de dentro de casa e que por conta desses relacionamentos quebrados, dessa falta de intimidade, dessa solidão extrema, desespero, eles se refugiam nos amigos e nas drogas e na depressão, desenvolvem depressão e levam ao suicídio, sim, ou a situações como a gente vê no nosso país de jovens que aparentemente não deveriam ter problema nenhum e que a última foi essa chacina, não é uma chacina, mas é um assassinato de 2 crianças e 2 professoras e um menino que foi parar no hospital na parte sul do nosso país. E aí? Então, assim, a falta de valorização e de percepção de importância dos pais para com as situações
dos filhos, isso vai levando a mágoas profundas e sentimentos de inferioridade e de desprezo. E talvez você esteja até orando pelos seus filhos de forma genérica, mas eles não sentem isso ou não veem você orando e eles se sentem desprezados pelos pais. Então a importância da gente ter essa comunicação e a gente ter esse senso de importância dos problemas deles faz com que o nosso relacionamento ele seja mais próximo e mais verdadeiro com os nossos filhos, tá? E aí a gente vê lá em João, João 15, 16 diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nós fomos escolhidos por Jesus. Nós somos pais, não foi por acaso que nos tornamos pais, nos tornamos mães. Não foi por acaso. Deus, ele planejou isso para mim e para você, mulher. E nós precisamos entender isso e que os primeiros frutos, e a palavra do Senhor diz assim, que bom seria que nós ficássemos solteiros, mas aquele que não consegue, que se case. E aí aquele que se casa, ele vai dar conta primeiro das coisas do seu casamento, para depois dar conta das coisas do reino para Deus. Então o que isso quer dizer, mulher, homem? Que quando eu e você, nós decidimos nos casar, a nossa família se torna o nosso primeiro ministério. Entende? E quando ele fala, eu vos escolhi para que deem fruto, o fruto, ele não pode, e tem um ditado que diz que o fruto não cai muito longe da árvore, e é dessa forma. Os nossos frutos são os nossos filhos, e eles não podem cair distante da nossa árvore. Eles têm que cair próximos, eles têm que revelar a essência do que nós somos. Então, assim, como pode uma família ter os seus filhos distanciados pela própria negligência? Isso não pode, isso chama-se disfunção familiar. E quando a gente fala de oração, a gente não é a gente orar assim, Deus abençoe a minha família em nome de Jesus, amém. Não, não é. É você conhecer os desejos, os sonhos, os planos dos teus filhos e você orar junto com eles e você interceder por eles. Há muitos anos Cauã sempre quis, aí eu falei, né, de uma situação de Kaique, agora eu quero contar pra vocês uma situação, por exemplo, de Cauã. Hoje, há muitos anos ele sempre quis estudar fora. E a gente sempre incentivou ele, né? Ele tinha vontade de ser, ele queria ser astronauta, depois astrônomo, depois médico, depois cirurgião cardíaco. E aí, no final das contas, ele optou pela engenharia. E ele sempre quis fazer engenharia, e aí a gente começou a trabalhar em cima disso, né? De aonde ele faria. E a colocar opções. Então, ele fez vestibular aqui perto de Porto e fez fora, fez no estado de São Paulo. E ele sempre quis seguir carreira militar também, por conta do meu esposo, que hoje ele é reservista. Só um momento. Desculpa. Então, assim, hoje ele faz engenharia e ele é militar. E foi uma decisão que ele tomou lá atrás. E nós participamos disso. Nós participamos em oração, em incentivo, em crer que tudo é possível ao que crê, e que se você se esforçar você alcança, e que você tem que agir massivamente para mudar a sua realidade, e que isso é andar em novidade de vida, porque a palavra de Deus diz que nós temos que andar em novidade de vida, e a palavra de Deus diz que o melhor dessa terra é para nós. Então, assim, a gente tem que tomar posse da promessa, orar e vigiar sobre, trabalhar, fazer a nossa parte, sabe? Então hoje ele vive uma oração que a gente tem desde quando ele tomou a primeira, desde quando ele fez 1 ano, que ele sempre quis estudar, né, ser militar. Então, assim, foram 18 anos orando, 17 anos orando por algo que hoje a gente pode ver. Então, assim, a gente passou 1 ano orando com o Kaique e hoje ele vive o fruto da oração. A gente passou, né? E hoje a gente ora
desde quando ele nasceu, ou desde quando ele decidiu fazer faculdade, Kaique, a gente vem orando com ele, intercedendo para que os sonhos deles venham se concretizar. E daqui um pouco ele vai estar dentro da faculdade dele, vai estar dentro da profissão dele, e ele vai estar vivendo aquilo que foi fruto de oração familiar. Então, assim, a gente precisa se posicionar enquanto pais, e a gente precisa realmente dar fruto dentro de casa. E é tão importante o seu filho, estando já distante ou vivendo no seu casamento, e ele olhar e falar assim, olha, isso aqui que eu estou vivendo é fruto da oração. Uma outra situação aconteceu há pouco, desde quando eu engravidei, eu oro pela família dos nossos filhos. E desde quando eu soube que eram meninos, eu oro pelas minhas noras. Hoje eu não tenho filhas e eu sempre disse para os meus filhos, Deus não me deu filhas, mas as minhas filhas virão através de vocês. Então eu não terei 2 noras, eu terei 2 filhas e eu as receberei como filhas. Então, assim, quando o Cauã ele foi conversar com os pais da minha nora, ele falou exatamente isso. Ele falou, meu pai e minha mãe, eles não me criaram para ficar para eles e nem para o mundo. Os meus pais me criaram para viver em Deus a realidade da minha família. Ele sabe que o que ele está vivendo é fruto de oração. Ele virou para ela e falou assim, olha, os meus pais se prepararam a vida inteira para serem sogros. Os meus pais se prepararam a vida inteira para terem filhas através de mim e do meu irmão. Então, assim, isso é muito alegre, isso é muito feliz. Você poder ver o fruto do que Deus falou com você, da forma que Deus te ensinou a agir, e você colocar em prática isso e viver isso. Então, assim, eu te incentivo, Deus está falando com você. Deus está te dando uma oportunidade hoje de falar assim, sabe, eu te escolhi e você precisa dar frutos dentro da sua casa e você precisa orar e não é uma necessidade, sabe, não é só por necessidade, decida interceder e orar pelos seus filhos, mas decida orar com os seus filhos, sabe, entenda que nunca o problema deles pode ser comparado ao seu, porque a vida ela não vai ficando mais fácil. É você que vai ficando mais forte. Então, claro que para uma criança de 3 anos os problemas não vai ser os problemas que você tem hoje, mas para ela são problemas grandes, são problemas, são situações desafiadoras. Ela precisa do teu apoio, da tua intercessão. E quando ela chegar aos 6 anos, serão mais desafiadores do que ela vai olhar para uma criança de 3 e vai falar assim, olha, faça desse jeito, porque eu já fiz. E assim com 9, assim com 12, assim com 15, até ela começar a enfrentar problemas ao nível dos seus problemas. Mas não diminua, né? Não desvalorize os desafios dos seus filhos em qualquer fase da vida deles. Andar para um bebê é um desafio enorme, aprender a comer é um desafio enorme, controlar o seu intestino é um desafio enorme. A primeira vez de ir para a escola é um desafio enorme. Aprender a dividir brinquedos ou a dividir a atenção dos pais com um novo irmão são desafios que precisam da nossa intercessão, precisam da nossa compreensão e precisam dos nossos ensinamentos. E quando a gente traz o diário da mãe que ora, é para você ter a oportunidade de expressar tudo isso e um dia você poder rever o teu diário, sabe? Você poder pegar ele e falar assim, olha, essa oração foi respondida, olha, isso aqui foi resolvido, olha, meu filho venceu tal coisa e a gente junto conseguiu a misericórdia de Deus. Então, assim, eu te convido a neste dia, abrir o seu coração e entender a verdade da oração. A oração, ela precisa ser flecha, ela precisa ser assertiva. E se você não começar a valorizar os desafios, entender e apoiar os seus filhos, orar genericamente não vai surtir
porque não vai surtir o efeito que você deseja, porque só a palavra oração, ela é composta, é orar e ação. Então não adianta você orar se você não age conforme o que você ora. Não adianta você orar para o seu filho sem ele entender que você compreende, valoriza e que você o apoia nos desafios deles, ainda que você tenha o hábito de comparar com os seus e você acha que são menores, mas para eles são desafios, e você precisa se colocar numa posição de auxiliadora, de intercessora. É para isso que Deus nos chama. E eu sei que essa tarefa não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes a gente quer tirar com a mão, a gente gostaria de passar, mas Deus usa circunstâncias, lutas, desafios e a própria vida para nos lapidar, e não é diferente com os nossos filhos. Só que é muito mais fácil quando a gente passa junto, quando a gente tem a certeza de que há alguém intercedendo, quando a gente sabe que a gente é compreendido. E a maior doença hoje é a depressão, é uma doença na alma, e ela vem por esse senso de desvalorização, de incompreensão e de julgamento, e nós precisamos lutar, nos posicionando e apoiando os nossos filhos e intercedendo por eles. É para isso que Deus chama uma mãe. E é por isso a importância de você criar o hábito sabe, de externalizar os seus sentimentos e as suas dificuldades nesse diário. Coloque as suas orações nesse diário, porque se Deus vai te usar, se Deus quer te usar como pilar, como intercessora, Deus também quer te auxiliar como teu auxiliador mesmo, né? Ele se coloca como auxiliador do povo de Israel. E eu e você, nós somos a nação santa, geração eleita, nós somos a família de Deus. E Deus, ele tem prazer em nos sustentar. E ele nos sustenta para que nós venhamos sustentar os nossos filhos em oração, em compreensão. E então, assim, que você tenha entendido a mensagem, porque Deus falou ao meu coração. Eu tenho certeza que Ele falou ao seu coração, e eu gostaria de fazer uma oração muito breve por você, tá? Feche os seus olhos e recebe, porque é do coração de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa mãe e talvez este pai, em qualquer parte deste mundo, em qualquer momento, tempo e espaço, que eles vão estar vendo ou ouvindo este vídeo. Meu Deus amado, supre as necessidades desta família. Deus, que eles sejam funcionais. Meu Deus amado, que o poder da oração e da intercessão assertiva seja manifesto nesta casa. Deus amado, eu repreendo agora tudo aquilo que está querendo quebrar laços, que está querendo romper com intimidades desta família. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu e o Senhor nos chamou para dar frutos, para que possamos nos apresentar diante do Pai e pedir em teu nome e receber. Ó Deus amado, que a funcionalidade desta família seja restaurada, que os relacionamentos entre pais e filhos, esposo e esposa, filhos e pais entre irmãos seja restaurado em nome de Jesus, porque esse é o propósito da família e sempre foi, desde o princípio. O Senhor sonhou e planejou desde a criação. O Senhor planejou a família e se colocou como seu auxiliador, e nós, enquanto pais, nós, enquanto mães, assumimos a posição de intercessores, auxiliadores, aqueles que compreendem e indicam o caminho, Senhor, porque nós queremos fazer a tua vontade nesta terra. Abençoa as famílias deste planeta, de todo e qualquer lugar que esteja me assistindo, hoje ou futuramente, Deus, mas abençoa as famílias, em nome de Jesus. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque muitas coisas Deus tem para fazer através deste canal e alcançar muitas famílias, muitas vidas, em nome de Jesus. Então seja um colaborador do reino. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, em nome de Jesus.